Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, vamos entrando na nossa live de hoje. Olá, acho que nossa convidada já está chegando. Esse dia chuvoso aqui em Curitiba. Olá, professoras, todas as nossas professoras queridas entrando. Boa noite a todos. Ana Tomé daqui a pouquinho vai estar aí conosco para ter uma conversa muito gostosa sobre natureza e sobre esse papel da natureza agora na nossa volta às aulas presenciais e conversar um pouquinho sobre tudo que estamos vivendo, esse papel da natureza hoje também na pandemia. Olá, boa noite, queridas famílias. Oi, Grazi, nossa professora. Boa noite, Grazi. Oi, Vivi, tudo bem? Olá, quanta gente chegando. Vamos aguardar uns minutinhos, já vou chamar a Ana. Oi, Pati, boa noite. Oi, Annelise. Estávamos até agora trabalhando, já correu lá para a live. Regi, boa noite. Olá. Meu pai hoje assistindo, que honra. Oi, pai. Olá, oi, Ana Paula, boa noite. Vamos ter uma conversa hoje muito gostosa com a Ana Carol Tomé. A Ana Carol é especialista e estudiosa da criança na natureza e também da natureza. Hoje vai nos brindar aí no finalzinho desse dia, essa chuvinha gostosa aqui, precisando que estávamos, né, dessa bênção. Então hoje falar de natureza com esse barulhinho de chuva. Vou dar uma olhadinha se a Ana já está ali. Oi, Ali. A Ali também, nossa professora querida. Estava em reunião de pais, agora já correu para cá. Oi, Ju. Todo mundo entrando, que bom. Vamos lá. O Pedro Rezende, meu sobrinho, hoje, que maravilha. Oi, Pepe. Vai participar hoje da nossa live. Vamos lá. Eu vou contar para vocês um pouquinho, então, sobre a Ana Tomé, antes de chamá-la. E vou pedir licença então para a gente tirar os comentários. No finalzinho, como sempre, a gente retoma os comentários para poder responder as perguntas, mas vai ser uma conversa muito gostosa. Então vamos lá, deixa eu contar um pouquinho para vocês da Ana. Bom, a Ana Tomé, primeiro assim, era para ela estar conosco esse ano, já tínhamos agendado para que a Ana estivesse aqui na escola, conversando com as famílias, com as professoras, mas infelizmente não deu, né, pela pandemia. Agora ela está aí conosco, então esse também é um ganho da pandemia, poder conversar com pessoas que não estão perto, e hoje ela vai ficar um pouquinho pertinho da gente aí conversando. A Ana Carol Tomé, ela é pedagoga, especialista em psicomotricidade. Isso é uma novidade para mim. Hoje, quando fui pesquisar um pouquinho sobre ela, descobri. Parceira então do Márcio, nosso psicomotricista, que também está assistindo, né? E a Ana Tomé, ela é coordenadora desde 2013 de um projeto conhecido mundialmente que se chama Ser Criança é Natural. Depois ela vai contar para nós um pouco sobre esse projeto, como começou. E a Ana Tomé trabalhou também nas escolas da Floresta da Inglaterra. Então hoje ela vai nos contar de todas essas experiências, né? Espero que vocês possam também tirar suas dúvidas. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito gostosa. Ela é uma pessoa que tem um astral muito especial, e estou muito feliz de receber a Ana para conversar com toda a nossa umbrella e todo mundo que está assistindo aí. Vamos lá? Vamos chamar a Ana. Ana, já está por aí? Vamos aguardar. Oi, Anne. Tudo bem? Boa Olá! Boa noite. noite, querida. Que bom te ver. Igualmente. Já ouvi que tá chovendo por aí, por aqui a gente Tá, está esperando a chuva chegar. Acho que ela deve estar a caminho. tá. Pelos ventos que estavam hoje por aqui, ela deve estar subindo. Sim, Ana, hoje ventou bastante aqui, mas eu falei que bom conversar com você hoje com esse barulhinho de chuva Uma aqui, delícia. porque a chuva não tem nada mais lindo que uma chuvinha
e falar da natureza, então vai ser muito gostoso, né, Com Ana? Boa certeza. noite, seja super bem-vinda Obrigada. Que aqui bom estar aqui. no nosso sul, né? E eu estava contando para o pessoal antes de você entrar que era para você estar aqui esse ano, né? Era. Presencialmente, na nossa Eco Umbrella, fazendo uma vivência aí com todas as crianças e familiares. E infelizmente não deu, mas que bom poder falar por aqui, né, Ana? Pelo É, menos ter essa oportunidade de estarmos aqui. acho que vamos olhar pelo lado bom, né? Da gente usar as tecnologias para essas boas conexões nesse momento, né? Achei bem Isso, importante. exatamente. Bom, Ana, vamos começar. Eu sei que vai ser essa uma horinha é pouco para É tanta coisa pouco. que você tem para falar. Você está com a sua agenda lotada. Eu vi que você conseguiu uma brechinha aí para conversar aqui com o pessoal da Umbrella. Tem bastante professores, Ana, hoje assistindo, Legal, né? legal. Nós convidamos a todos, temos muitas famílias e também todos os nossos convidados, né? E eu preparei aqui umas coisinhas para te perguntar, que são questões muito importantes para nós, mas eu gostaria depois, no final, se você nos permitir, a gente abrir para que as pessoas Por também favor, possam perguntar, por né? favor, até durante, acho que tem o ícone de perguntinha aí, né? Que o pessoal pode ir mandando durante. Ai, Ah, perfeito. Então vamos pedir que as pessoas mandem e depois, no final, a Vivi, que está aqui me apoiando, nos ajuda para responder, né? Então, Ana, vamos começar. Eu queria te fazer uma pergunta que é uma curiosidade pessoal minha. Eu nunca te perguntei isso, então realmente eu vou saber agora. Eu queria saber, Ana, qual que é a tua relação com a natureza? Ana Carol Tomé, tá? Não ser criança natural. Qual a tua relação com a natureza? Onde é que isso começou? Quando que foi na sua vida que nossa, natureza, isso veio lá da tua infância? Quem é que te inspirou? Quando que esse bichinho, que hoje é a tua vida, que move a tua vida profissional, te mordeu? hoje eu acho que já dá pra falar, até se confunde, assim, onde termina na cara, onde começa a ser criança natural, que é uma coisa só, né? Eu tava numa Muito outra isso. live também falando, tipo, eu sou ser criança natural, porque Muito. você vai Aham. falar comigo, né? De É todas muito as assim, Ana. maneiras. Você tem toda a razão. Já se misturou, já é um Já é personagem. uma coisa só, né? Aham. Mas eu costumo falar que eu estudo a relação entre criança e natureza há 10 anos, mas eu vivo ela há 35, né? Então, que é desde Conta que eu pra nós. nasci, né? Eu acho que a partir do momento que a gente se entende como natureza e a gente começa a olhar para a nossa trajetória, a gente começa a entender todas essas conexões, o quanto esse lado de fora foi importante, o quanto essa relação com a natureza traz marcas muito importantes, né, na nossa vida, no nosso corpo, e o quanto, assim, eu ser hoje quem eu sou, com certeza é por tudo que eu vivi, todo mundo, né, assim. Mas tem uma... Eu sempre fui a criança que chamava as outras crianças do prédio. Eu cresci em prédio. Todo mundo acha que eu nasci, tipo, no meio da floresta, né? Eu tinha certeza que você era uma menina, eu tinha a imagem de você criança numa rua muito arborizada, subindo na árvore. Imagina, assim, eu morava num dos primeiros condomínios aqui da cidade, 8 prédios, 42 Uau. apartamentos por prédio, assim, né? E aí, tinham muitas crianças, e eu era a mais velha dessas crianças. Uhum. E eu, quando as crianças, eu e minhas irmãs, a gente queria brincar, e aí cadê todo mundo que não desceram ainda? A gente ia batendo nas portas, né, de cada apartamento, para pedir para as crianças descerem. E aí eu falava para as mães assim: pode deixar ele descer, eu cuido. Né? E Uau. eu tinha 8 anos. E as mães deixavam as crianças ficarem comigo, né? Então eu acho que um pouco do ser criança natural já é desde pequena, que a gente brincou muito do lado de fora, apesar Descer em prédio. de ser apartamento, a gente usou muito a área comum do prédio, assim, eu tenho histórias incríveis. Fora isso, também brinquei muito em clube, né? Então, assim, o lado de fora sempre foi muito presente, né? Uhum. Na minha Naturalmente. experiência. Naturalmente. Naturalmente. E claro, assim, eu cresci e aí fui desenvolvendo o gosto, fui escoteira, desenvolvi o gosto por fazer trilha, né? Uhum. Mas por estar nessas áreas, nessas unidades de conservação, sempre que posso dar uma fugida.
Mas acho que todo mundo consegue sentir no corpo, né? Os benefícios da gente estar num espaço de natureza abundante, né? Acho que agora, principalmente, que a gente está nesse espaço, né, mais fechado, todo mundo, a primeira escapada, assim, né? Eu tô vendo um monte de amigo meu, a hora que consegue dar uma fugida para sítio da família, para chácara. Abraça já uma árvore, né? Com certeza, assim, porque é um movimento, a gente está sentindo no nosso corpo o que a gente precisa, né? Ele tá pedindo, né? Então Ana, é eu um tinha pouco de... Olha, você veja, por isso que eu falei, eu tô te fazendo uma pergunta que é uma curiosidade pessoal e tenho certeza que a gente fala muito de você aqui na escola, sempre a gente cita o teu projeto e lemos as suas coisas, assistimos todas as suas lives agora. E a imagem que eu tinha, e acho que muitas das professoras e as pessoas que te conhecem, era assim, dessa menina que nasceu já dentro de uma árvore, meio Anne with me, assim, sabe? Aquela coisa de super natural. Nos campos, né? Dançar nos campos dourados, né? Não. Isso, exatamente. E muito legal você contar que não, que você conseguiu, mesmo sendo, a gente chama aqui guria de prédio ou piá de prédio. Isso, piá de prédio. Você conseguiu realmente fazer isso, né? Independente e eu acho do que isso, feita. eu acho que isso é importante, né, Ana? Assim, a gente olhar para nossa infância e a gente entender como é que foram essas possibilidades. Isso. Né? Porque isso me inspira muito também, né? Porque como eu fui de prédio, acho que por isso eu posso falar para um monte de gente, ó, eu sei como é, sabe? É possível, né? é possível transpor, perfeito. Exato, a gente encontra Adorei. muito. Foi uma surpresa mesmo. Que bom! Bom, Ana, em seguida, né, depois dessa curiosidade, eu gostaria de saber então sobre o projeto Ser Criança Natural, né? Eu vi que ele começou em 2013, é um projeto que hoje está com um tamanho que a gente nem sabe mais a proporção de tão grande que ele ficou. Que orgulho falar com você agora, sabendo, né, que você formou e fundou esse projeto. Como começou, de que forma, em que momento, né, e como hoje ele se encontra. O que esse projeto você tem para contar para nós do projeto Ser Criança Natural? Bom, ele já sou eu, né? Como a gente já falou aqui, já é uma coisa só. Mas ele surgiu, na verdade, há 10 anos atrás, quando eu comecei essa pesquisa, né, da relação entre criança e natureza. A Rita Mendonça, ela foi minha orientadora numa finalização de pós-graduação, e aí a gente seguiu nesse percurso, iniciou essa pesquisa juntas. E aí, quando terminou essa pesquisa, a Rita falou assim, olha, a gente quase não encontrou documento no Brasil para falar sobre isso. A gente quase não encontrou nada no Brasil falando sobre isso. A gente encontrou muita coisa fora, nenhum movimento acontecendo por aqui. A gente tem duas opções. Ou a gente descobriu tudo isso e guarda na biblioteca o seu trabalho e a gente segue omitindo tudo isso que a gente, né, descobriu, tudo isso que a gente pesquisou. Ou a gente vai para ação. E eu acho que isso é muito importante também, porque não adianta a gente estudar, a gente não ir para ação. Porque se eu tenho todas essas informações e não estou fazendo nada para mudar, eu estou continuando não mudando. Né? Eu estou continuando sendo omissa a uma situação que eu estou vendo. Então, eu acho que é muito importante a gente entender por onde a gente começa. Né? E aí, isso em 2013, a gente começou... Em 2012, assim, a gente já tinha começado a escrever, porque, assim, tinha muito conteúdo fora do Brasil e pouquíssima coisa aqui no Brasil sendo publicada, muito pouca coisa. E aí a gente falou, vamos começar com um blog pra gente ir produzindo conteúdo para chegar em mais gente. E aí começamos num blog tímido lá, não tinha nem frequência, nem nada, mas já tinha alguns textos que eram interessantes. Hoje o blog ele faz parte de um portal bem grande de sustentabilidade, que é o Conexão Planeta, sim, né? E tem um texto semanal lá sobre criança e natureza. E aí em 2013 a gente decidiu que a gente conseguia também chamar as famílias para brincar. E aí a gente marcou os primeiros encontros do Ser Criança Natural em parques públicos, onde a gente faz esses percursos nesses parques, né, de natureza abundante, no tempo da criança, com o olhar da criança. Maravilhoso. Que é maravilhoso, assim, é encantador. Eu tenho milhões de histórias para contar
todos os anos que a gente já fez esses encontros. É algo que me alimenta, que me nutre muito, né? Na minha pesquisa, no meu viver. Porque uma coisa é você estar estudando, você estar em formação com os adultos. Agora, você fazer o negócio acontecer, assim, é uma coisa que eu não abro mão, sabe? Assim, algumas oficinas até tem educadores que vão junto comigo. Eu até, às vezes, né, mando alguma... Mas é que, para mim, é muito importante estar nessa conexão com as crianças. Para mim é fundamental, não tem como eu estar falando disso e eu não estar vivendo, né? E para mim é fundamental eu estar no chão com as crianças, eu estar no barro com as crianças, eu estar na água com as crianças, né? Eu estar preparada para viver tudo isso, para viver esse encanto junto, e eu aprendo demais. Se não fosse essas relações, né, não ia aprender, não ia viver nada, né? Você está contando, Ana, de um projeto que vocês têm nas praças aí em São Paulo, mas a gente não tem certeza que todo mundo que está nos ouvindo sabe exatamente o que é. Se você pudesse contar rapidamente, porque para mim está muito claro esse projeto lindo que a Ana está contando para vocês, que ela realiza fora toda essa parte teórica, nos alimentar da parte teórica, dar cursos, workshops para professores, enfim, para pais. Tem um projeto no chão, ali junto com a criança, maravilhoso. Tem muitas ações, né, Ana? Assim, eu fico sempre pensando como é que eu consigo me alimentar dessa teoria e dessa prática, né? Tem que andar junto e eu preciso viver, assim, não só receber relatos maravilhosos que eu recebo, né, de quem está acompanhando o projeto, de quem está vivendo as propostas que a gente faz, mas eu preciso sentir, eu preciso, né, me educar também, eu preciso exercitar esse meu encantamento, essa pesquisa pela pesquisa da criança, né? Isso precisa ser vivo em mim. E aí, a gente tem algumas ações. A primeira que a gente lançou foi essa, que são os encontros com as famílias. A gente costuma falar que são experiências para as crianças e formação para os adultos, né? Então, a gente faz uma trilha. A gente fala que é a menor trilha do mundo no maior tempo possível. Então, a gente demora 2 horas para andar 100 metros, porque a gente vai no tempo das crianças. E isso é fantástico, assim, é incrível as coisas que a gente descobre, que a gente vê junto, que a gente brinca, é muito especial. Uma outra ação que a gente tem, a partir disso, a gente também surgiu uma necessidade de a gente fazer oficinas, que a gente faz muito, principalmente em parceria com o SESC, né, e em alguns outros eventos. Aqui em São Paulo a gente tem um evento que chama Slow Kids, que é muito legal, que é a ocupação de espaço público, né, para as crianças e para as famílias. Então a gente enorme, maravilhosa, assim, aí em São Paulo, né? É uma delícia participar assim desse movimento. Ano passado, inclusive, eles fizeram umas edições que foi para as periferias da cidade. E a gente teve experiências maravilhosas descobrindo a natureza desses extremos da cidade de São Paulo. E aí a gente criou também algumas oficinas, né? De brincadeiras, de comidinha, de fazer poção mágica, enfim, a gente tem uma série de oficinas que, às vezes, num lugar que quer promover a brincadeira com a natureza, mas não tem uma trilha necessariamente para fazer um passeio. Então, como é que a gente faz isso? E aí tem uma outra brincadeira também que a gente criou, que é as caixas da natureza, né? Que é uma brincadeira de trocas. É uma brincadeira de trocas entre crianças do Brasil inteiro. As pessoas se inscrevem e a gente faz tipo um amigo secreto, um amigo oculto e manda o endereço para cada lugar, né? Por enquanto ela está paralisada esse ano. Muita gente está pedindo para voltar, mas eu estou me segurando porque é uma recomendação a gente não sair de casa. Então eu não quero que as pessoas saiam para coletar coisas, eu não quero que as pessoas saiam para mandar pelos correios coisas. E eu também não consigo controlar o cuidado com que cada família vai preparar isso para enviar para uma outra, né? Então eu acho que por enquanto a gente dá uma segurada e a gente retoma isso em breve. Mas é uma brincadeira que a gente tem uma estimativa que a gente já tenha colocado através dessa brincadeira mais de 30 mil crianças para brincar. Uau, então Ana, desse tamanho. De todos os estados, os estados do Brasil. Nós fizemos aqui na escola com os bebês uma releitura desse teu projeto entre nós aqui. Que legal. E a ideia esse ano também era poder participar, mas ainda a gente vai estar junto aí nesse projeto e você tem toda a razão de nesse momento a gente ter todo o cuidado possível, né? Não, e depois as coisas vão se organizar, sem dúvida. Exato. Quanta coisa bonita, Ana, e grande, né? Toma uma proporção e vai envolvendo a família, crianças, escolas, os professores,
é um projeto, é uma missão, né, Ana? É uma missão. E a ideia do Ser Criança Natural é justamente assim, falar com quem tá com a criança, né? Isso. Porque assim, não adianta eu fazer essas experiências com as crianças. Logo que eu terminei, né, a minha pesquisa, quer dizer, pesquisa não, porque nunca termina, né? Mas assim, Não. terminei o trabalho lá da pós, eu também sou professora, então eu estava na escola, comecei a ir cada vez mais para o lado de fora, brincar com a natureza, com as crianças. E aí eu senti necessidade disso, de falar com mais gente, porque não adiantava eu fazer aquilo acontecer na minha turma de 25, 30 crianças. Né? Porque aí no ano seguinte ia pegar uma professora que ficava do lado de dentro. Né? Eu preciso falar para Isso. todo mundo que é importante a gente estar desse lado de fora, em contato com a natureza. E aí eu penso, sempre que eu tô, né, nessa live, eu tô aqui olhando quantas pessoas tem, porque eu fico imaginando quantas crianças vão ser impactadas Vamos por se isso. beneficiar. Né? Eu Exatamente. sempre penso assim, eu tô falando com os adultos, né? Seja família, seja educação, mas é justamente para pensar em quantas crianças vão ser impactadas. Exatamente. A gente, quando tem esse conhecimento, o melhor de tudo é quando a gente abre e compartilha, né, Ana? Com certeza. Bom, vamos conversar agora sobre um assunto bem que eu adoro, que são as experiências que já existem, né, no mundo todo relacionadas à criança na natureza. A gente sabe que mais ou menos lá na década de 50, um movimento muito grande ali na Dinamarca começou com essa experiência da criança das escolas na floresta e a criança sair das escolas para ir para as praças também e para os ambientes externos. E logo esse movimento já em todos os países escandinavos já fez, Espalhado. espalhou. Aí demorou um tempo, isso também me intriga um pouco. Depois, se der tempo, a gente conversa sobre isso, porque tem muita coisa, mas demorou um tempo, mas isso depois chegou também na Inglaterra e fez um boom. Né? E hoje a gente já tem focos em muitos lugares e no Brasil a gente está começando a desenvolver. Mas você trabalhou nas escolas da floresta da Inglaterra, né? E Sim. teve essa experiência lá. A gente sabe que, e hoje também vendo essa experiência, escolas que já saíram da pandemia, já abriram em outros países, a gente hoje tem que tomar um cuidado muito grande para fazer essa transposição de por que deu certo ou não. Então a gente sabe que o movimento das escolas na floresta, de alguma forma, ele precisa ter as suas adaptações por várias questões, né? Então, eu queria que você me contasse um pouco sobre como foi essa experiência e o que é essa experiência. Como que você bebe dessas experiências em outros países para trazer para a tua experiência aqui no Brasil, o que Sim. isso contribuiu, né, para tudo isso. O ano passado eu tive o privilégio de também de estar nas escolas da Floresta da Escócia, participei ativamente ali na floresta com as crianças, enfim, e voltei com muito mais perguntas do que respostas, isso é ótimo, e até hoje Claro. isso me faz pensar muito. Conta para nós aí como é que foi, Ana, essa tua experiência nas escolas, especificamente da Inglaterra, e o que você bebe disso tudo. Foi muito importante, justamente para eu entender a potência que a gente tem no Brasil, sabe? Eu acho que eu gosto. Eu não gosto de ir para algum lugar para copiar, porque é impossível a gente copiar Sim. alguma coisa, né? Assim, cada lugar é único. Eu trabalhei em duas escolas e uma era completamente diferente da outra, né? Como se a gente olhar para todas as escolas de educação infantil do Brasil, cada uma é um organismo vivo e mesmo que a gente tenha prédios ou locações iguais para todas as escolas, cada comunidade faz essa escola ser única, o que é muito importante, né? Mas uma das coisas que me moveu aí até lá foi justamente como é possível a gente estar do lado de fora o tempo inteiro, né? Porque assim, eu sou professora de escola pública aqui no Brasil e chega uma hora que você está indo, mas você encontra paredes culturais, né? Você encontra muitos desafios nesse percurso que vão te colocando para dentro. E aí eu acompanhando essas escolas, né, pelas redes sociais, tal, comecei a ver, gente, tá frio, elas estão do lado de fora, tá chovendo, elas Isso. estão do lado de fora. Tá nevando, eles estão do lado de fora. Tá nevando, eles estão do lado de fora, né? E aí aqui em São Paulo, né? Em Curitiba, acho que mais ainda, porque é mais frio que aqui um pouquinho, né? Sim, Mas sim. aqui em São Paulo dá 15 graus, as crianças já vêm com um monte de roupa que nem se mexe, né? E eu falei, gente,
Não é E possível. gorro, e luva. Tudo, né? E não é possível. E aí já ninguém mais sai. Já é o motivo para usar a sala de TV da escola. E tem a briga pela sala de TV da Isso. escola, né? Aham. E aquilo me incomodava muito. E aí eu pensava, como é que é possível, né? O pessoal lá tá na floresta, em qualquer tempo, e tão nisso o tempo inteiro. Bom, aí, né, eu conversei com ela, falei, posso ir aí, mas eu quero ir, eu não quero ir para visitar. Porque para mim, visitar, eu não gosto de visitar porque parece, tipo assim, se eu vou na sua casa, você vai arrumar a sua casa, né? Vou Aí, te tipo, receber. Aham. exato. Se você vier na minha casa, tipo, toda bagunça eu vou socar ali no armário, Isso. escondido, escondo. A hora que você for embora, tudo volta ao normal, né? Isso Então é aí. meio assim. Eu gosto de ir nos lugares e estar nos lugares para viver as relações. Então, para mim, era muito importante eu estar no lugar como educadora, me coloquei à disposição para desaprender, né? Eu sou professora no Brasil, mas não, aqui eu quero ajudar vocês. Me fala o que eu tenho que fazer. Isso. Né? Eu não posso ir com cultura daqui do Brasil, eu tenho que ser livre de julgamentos, eu não posso falar que eu sei fazer alguma coisa porque eu não sei, né? É Uhum. uma cultura completamente diferente. Então eu me coloquei nesse lugar de aprendiz e à disposição do que elas precisassem. E isso foi muito gratificante, foi muito importante para mim aprender esse lugar de pesquisa, né? De estar junto com um grupo de educadoras de outro país para aprender. Eu aprendi muito sobre postura, né, de adulto. Eu aprendi muito sobre os espaços, a organização dos espaços, a qualidade do olhar, a qualidade da presença. Eu aprendi muito que a gente não precisa de nada de material para a aprendizagem das crianças, que tudo que a gente tem na natureza basta. Eu Uhum. tinha um armário de coisas aqui. A primeira coisa que eu fiz quando eu voltei foi, tipo, tirar tudo, que eu não preciso de nada disso. Isso não me Doei para um serve monte. mais. Não, pra quê? É. Eu não preciso disso, né? Então, Aham. assim, me livrei de um monte de coisa e abri espaço justamente para usar esses recursos naturais, para estar mais do lado de fora, para estar nessa pesquisa. Isso foi muito importante. E aí, aqui no Brasil também eu tenho pesquisado, né? Não só lá, né? Mas eu também, né, fui conhecer também uma escola na floresta no Chile. Fui, né, conheci algumas iniciativas também aqui no Brasil que não Uhum. seguem um formato de escola da floresta, mas Uhum. fazem a relação entre criança E e natureza natureza. acontecer de uma forma muito genuína. Né? Uhum. Tem duas iniciativas, por exemplo, que eu cito muito, que é uma escola da Toca, que hoje não existe mais, mas que Uhum. tinha uma iniciativa ali preciosa, assim, de educação brasileira de fato, né? E uma outra que eu gosto muito, que é a Fava de Bolota, que é uma iniciativa do Tocantins, né? Olha só. Mas tem uma coisa que eu acho que chama muita atenção para mim, é que assim, a gente no Brasil, primeiro, uma coisa lá na Inglaterra, eu tava lá e aí as mães que chegavam para deixar as crianças falavam assim para mim, falavam para as educadoras, ah, quem é essa moça? Elas Uhum. falavam, ah, é É uma brasileira. professora do Brasil que tá aqui conhecendo nosso trabalho. Ah, do Brasil? Ah, ela deve ter um monte de escola da floresta. Pois é, você Então, veja. Você veja, Ana. Então, você pensou com. Então. então, não tem. É por isso que eu tô aqui, para Que aprender com engraçado. vocês. E aí todo mundo assim, como não? Vocês têm muita floresta. E Pasme. É. aí, como é que não Uhum. tem, né? E isso foi uma coisa que me motivou a encontrar como é que a gente consegue fazer isso no Brasil. Eu acredito que num contraponto, que assim, a gente não tem floresta, mas a gente tem muitas escolas que têm quintal. E Sim. para mim, o quintal do Brasil, né, é um lugar de um solo muito fértil para fazer a relação entre criança e natureza acontecer. Então, Uhum. dependendo da situação, eu prefiro até que fale a gente tem um quintal do que a falar a gente tem uma escola da floresta, né? Isso. Porque eu acho que a gente precisa ter algumas qualidades que são importantes para a gente fazer acontecer, que é justamente nesse vínculo que a gente cria com o lugar, nessa Uhum. frequência que a gente cria com o lugar. O lugar precisa ser Sim. vivo, né? Eu Sim. não posso estar afastado É. disso. Não pode ser o dia de ir para a floresta. Eu preciso estar nisso todos os dias. Eu preciso estar Natural. e é isso que faz esse contato ser tão potente, né? É a frequência, é o estar, é a presença no mesmo lugar,
né? Isso é muito importante. E Ana, uma questão importante, a hora que você estava contando ali, e você, eu consegui imaginar na minha cabeça ali quando você chegava na escola da floresta e essa coisa de você sentir e você observou ali, eu não preciso de um material, isso aqui é natural, não existe a criança, é a natureza, somos natureza. E uma questão que me chamou também muita atenção quando pude fazer essa observação é a escuta. Maravilhosa. Né? Nesse momento, o que a gente mais precisa estar atento, que é o material de trabalho na floresta, na natureza, no quintal. Essa criança, você disse ali, eu demoro 2 horas para andar 100 metros numa experiência com criança na natureza. Porque eu preciso escutar, é a formiguinha que eu vou olhar. A gente fala muito isso aqui, né? Lembra aquele clichê lá do professor que sai andando e a criança só parou para ver a formiguinha e perdeu. Ali já perdeu o momento, né? Atenção, escuta, isso é muito natural. Quando a gente senta na natureza, né? O vento, é muito rico tudo isso. Que delícia. Isso é muito precioso. Essa questão da escuta é muito fundamental, né? Também teve um dia que eu perguntei assim para as professoras, eu falei, não tem um dia que vocês fazem reunião para conversar sobre as crianças? Elas falaram, para quê? A gente fala sobre as crianças o tempo inteiro. Na hora, né? No momento. Na hora. A gente tá ali falando sobre... Aí eu comecei a prestar atenção mais na conversa delas, assim. E realmente, o tempo inteiro, elas estavam falando sobre a situação presente, sobre observando, né? Se você perguntasse as características de cada criança, elas sabiam falar ali no momento, né? O que a gente demora horas fazendo um relatório, elas sabiam, assim, falar. Tem muita atenção, escuta, né? Detalhes preciosos, preciosos. Ai, Jesus, quanta coisa linda, né? Bom, vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre o tema da live, que é o que todo mundo está esperando, sem dúvida. Que é depois, né, quando retornarmos para a escola presencial, porque hoje nós temos uma escola virtual, a escola existe, ela está viva, mas depois ela volta a ser a nossa escola presencial e a nossa grande cartada que vai ser a natureza, vai ser a nossa, meu Deus, nossa solução. Mas antes disso, as crianças estão em casa, né? E a gente está falando aqui sobre esses projetos lindos, sobre todo esse caminho anterior à pandemia. Mas as crianças estão em casa, a grande maioria deles também, como você falou, tem muitas crianças que estão no prédio, a gente vem falando nas nossas lives e em reuniões de pais sobre como então agora, sabendo que essa importância, que o nosso corpo, os adultos, as crianças, a gente está sentindo na pele o que você falou agora, essa necessidade de sair, de abraçar a árvore, como eu brinquei agora há pouco. Que dicas você dá para as famílias, para as mamães e até para as professoras que têm ajudado? Hoje a gente está numa sintonia tão grande com a família, nos ajudando, dando dicas. Certeza. E eles também, porque a gente precisa entender como as crianças estão sentindo essa escola em casa. O que você tem, Ana, para nos dizer sobre essas crianças hoje que estão em casa? E como suprir essa necessidade tão natural da natureza em si, agora em tempos de pandemia? Tem sido um exercício para mim também, assim, né? Então, logo que falaram, vamos ter que ficar em casa, para mim, foi engraçado, porque no começo desse ano eu lancei o desafio Todo Dia Lá Fora. Porque era tipo assim, vamos ficar pelo menos 15 minutos por dia lá fora, presente, brincando com a natureza. Era um desafio para mim mesma, inclusive, né? Para quem quisesse, né, entrar. E aí, de repente, não podemos mais sair. E agora, né, assim... Ana, e assim, não podemos mais sair amanhã. Não teve esse preparo, não teve... Amanhã não podemos. Amanhã. Então, assim, na primeira semana que a gente teve de quarentena aqui em São Paulo, principalmente, que foi ali em 20 de março, mais ou menos, né? Naquela semana, eu criei um jogo de cartas. Porque aqui no Ser Criança Natural, toda segunda-feira, a gente posta nas redes a nossa experiência da semana, que é uma brincadeira que muita gente entra... Né? Que a gente tinha brinque com graveto, ande pelo seu bairro, descubra caminhos novos, vá para uma praça que você não conhece, brinque com água. Falei, pronto, a gente vamos usar essas experiências, né? Então eu juntei essas experiências, um grupo de experiências que são possíveis de fazer pela janela,
pensei pela janela justamente porque é algo que eu acredito que muitos brasileiros têm. A gente não pode falar que é todo mundo, porque a gente tem uma diversidade no Brasil muito grande, uma desigualdade muito Sim. grande, muito acentuada, né? E com essa pandemia tá cada vez mais acentuada, assim, visível, né? Escancarada na nossa cara, essa desigualdade. Mas eu pensei que essa janela é algo possível, ou algo que se conecta com esse lado de fora, né? Que vai fazer essa transição, essa membrana que é como é que o mundo vai estar mais perto de mim. Então eu comecei nesse movimento de pedir para as pessoas abrirem as janelas e se dedicarem a olhar para fora, né? Então essas cartas, elas têm algumas provocações para a gente olhar para fora e ganhar um novo olhar todos os dias, né? E eu tenho recebido, assim, mensagens de pessoas que estão, de famílias, né? Tem umas semanas para trás, a nossa provocação foi para fazer qual é a direção do vento. E teve uma família que eles fizeram num papel, assim, uma tabelinha para colocar o horário e qual foi a observação que eles fizeram. Então, assim, colocaram lá, tal dia, 10 horas da manhã, o vento estava soprando para a direita. Tal hora estava forte, não estava ventando. Então, para além de você perceber se está ventando ou não, né? Para além de você saber a direção do vento, você está se aproximando de metodologia de pesquisa, você está se aproximando de ciência, né? Não é uma qualidade assim de interação, porque você pode simplesmente abrir a janela e abriu a janela, mas ter essas provocações te dá um direcionamento para filtrar esse olhar, para ativar mais as suas percepções. E tem sido muito legal. Eu tô recebendo, assim, devolutivas de famílias, de educadores, por exemplo, que estão sozinhos em casa e estão fazendo só em adultos. Tem muitas escolas, inclusive públicas, que estão mandando para as famílias e estão me repassando, assim, os resultados. Ana, sendo e as muito pessoas legal. que, para quem entrou agora, gente, inclusive, algumas pessoas podem não ter visto a tua apresentação. Hoje a gente está conversando com a Ana Carol Tomé. A Ana Carol Tomé é coordenadora do projeto Ser Criança Natural. Está aí contando para nós toda a experiência dela. E agora acabou de nos contar essa riqueza, essa possibilidade, então, agora, das crianças e adultos também, né? Sim, quem quiser. Quem quiser, dessas dicas que você está chamando de provocações, nesse momento, para podermos nos nutrir dessa natureza. Como essas pessoas podem ter acesso? A partir do teu Instagram? Isso, no Instagram tem lá o link, você consegue baixar, eu também entrar pelo site do Ser Criança Natural, né? sercriançanatural.com. Na aba de extras, lá você vai encontrar. E aí foi muito legal porque, assim, a gente fez, né? lancei. Aí uma amiga minha falou, vamos traduzir para o inglês. Aí a gente traduziu para o inglês. Já espalhou. Espalhou mais. Aí, em seguida, uma colega da Argentina escreveu e falou, vou traduzir para o espanhol. Uau, e aí traduziu para o espanhol. E aí, 2 semanas atrás, uma pessoa aqui que acompanha aqui pelo Instagram falou, ai, Ana, eu tomei a liberdade de traduzir para o alemão. Meu Deus, Ana. E aí, agora eu tô nesse processo de organizar as cartas em alemão e aí nas próximas semanas eu vou soltar em alemão também. Repito, né? É como a educação, né? E essa educação à natureza é tua missão, que coisa linda. Não é? E eu gosto muito dessa rede, assim, lindo, né? Tipo, lindo. Tem potência, vamos espalhar. Vamos espalhar. Quando é para espalhar, a gente junta, vem gente. É muito legal isso. Ana, parabéns. Meu Obrigada. Deus, só coisa linda. E olha o sorriso. Ana, você passa uma energia natural. É isso, assim, uma coisa muito boa. Bom, vamos lá. Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa possibilidade agora, né? Essa necessidade de voltarmos para a escola presencial. Aqui no Paraná, você deve estar acompanhando, né? E também em São Paulo, a gente tem notícias tristes. A gente até esquisito nesse momento a gente falar sobre isso, mas as escolas têm se organizado, né? Para, sim, assim que tudo se organizar de forma segura, com toda a segurança, nós retornarmos, porque essa necessidade da escola presencial e da escola viva, ela, a cada dia ela está pulsando mais nos professores, nos pais, nos alunos. Então, as escolas têm se preparado para esse retorno e a grande questão é trazer essas crianças no retorno para os espaços abertos, né? Infelizmente, por você não conseguiu vir até aqui esse ano. Não consegui. E não conheceu, né, nosso rico espaço, que a gente chama de Eco Umbrella Passaúna,
é um espaço muito grande de preservação natural, né, que é muito próximo também da nossa escola, da Escola Umbrella. A gente fala que é um braço da Umbrella, onde as crianças têm e já tinham um contato muito grande com a natureza, porque está dentro do nosso currículo essa presença da natureza como algo natural. Nós também temos o nosso quintal como a extensão das salas de aula, e tudo isso para a gente conforta nesse retorno, porque a gente sabe que vai ser muitas possibilidades vão acontecer nesses espaços externos ainda mais. Vamos. E aí eu queria que você contasse para nós um pouco sobre essa tua visão agora de retorno às aulas presenciais e esse benefício da natureza como quase uma solução para retornarmos com segurança. Nós fizemos uma pesquisa durante ontem e hoje com nossas crianças de 5, 6 anos, perguntando o que eles mais sentem falta. Eles gostam e não gostam, foi um projeto. E impressionante a quantidade dos alunos que falaram que, em primeiro lugar, eu sinto falta do quintal do bosque e da Eco Umbrella. Foram, assim, número 1. Então, Ana, é isso. As crianças precisam voltar e precisam voltar para a natureza. E elas estão dizendo, né? O que elas querem, o que elas precisam. O corpo delas está falando, né? E isso que a gente está falando aqui é muito importante e que bom que vocês têm esse espaço. Acho que é um privilégio mesmo, né? Não são... A gente tem escolas que nem um quintal tem, né? Que nem uma área externa tem. Então, eu acredito que isso é um privilégio mesmo, vocês terem esse espaço, ou mesmo dentro da escola, vocês terem essas áreas externas, né? Que eu acho que é fundamental, é muito importante. E, bom, esse lado de fora, estar do lado de fora como prevenção de muitas doenças, não é de agora, né? Assim, já é algo que é recomendado há muito tempo, né? Não que... E aí eu já abro aqui uma ressalva, porque eu não estou dizendo que se a gente estiver do lado de fora a gente não vai se contaminar, né? O que eu estou dizendo é que os índices são muito menores de contaminação, né? E isso não só para a Covid, como para muitas outras doenças, como já é orientado, né, para gripe, né, outras, né, de transmissão pelo ar, enfim. Tanto é que tem um ditado da Dinamarca que eles falam, né? Quanto mais tempo do lado de fora, menos tempo no hospital. Isso. Porque é justamente isso, né? Você cria uma imunidade, né? Você cria anticorpos, então a sua saúde fica muito... Você fica muito mais saudável. Aumenta o teu grau, tem uma pesquisa que fala que aumenta o teu grau de felicidade. Não, com certeza, né? Tem uma bactéria na terra, né? Justamente porque, se você for ver as crianças brincando com lama, elas ficam muito eufóricas justamente porque tem uma bactéria ali que causa essa euforia. E que é muito importante, né? A gente pôr a mão na boca, né? A gente andar descalço. Então, primeiro ponto é a gente entender que se a gente é natureza, o melhor lugar para a gente se desenvolver integralmente é na e com a natureza, né? E aí a gente entende a partir de todas as doenças e todo um desenvolvimento saudável, integral, né, do nosso corpo. Um ponto importante da gente considerar agora, assim, para a Covid, como a gente tem algumas outras notícias de outras pandemias, né, que foram noticiadas aí recentemente, espalhou algumas fotos de escolas que foram ao ar livre por conta de pandemias da gripe espanhola, de meningite, no começo do século passado, Foi. né? Que também encontraram nesse lado de fora um caminho para voltar às aulas, para estar perto, né? Para estar junto. E aí agora, né, enxergando um possível retorno, eu tenho acompanhado protocolos de muitos países, né? Ontem aqui em São Paulo acompanhei também, né, os protocolos que foram lançados, que a orientação é para voltar, né, dia 8 de setembro aqui em São Paulo. Não acompanhei se já soltaram alguma coisa aí no Paraná, mas aqui... Estamos aguardando. Tá. Ainda temos a projeção de voltar em agosto, né? Mas estamos aguardando as orientações. Sim. Então, e aqui, né? Bom, uma das coisas que chama atenção em todos os países que eu tô acompanhando é justamente
a recomendação para estar do lado de fora, né? Isso para tudo. Assim, se você vai praticar esporte indoor tá proibido, mas se você for fazer do lado de fora, pode, né? E aí, para esses agrupamentos, né? Então, se você tem um grupo de 10 pessoas, reúne dentro, não pode. Mas se você estiver do lado de fora, pode. Né? Então, assim, tem muitas orientações que estão indo para enxergar as possibilidades desse lado de fora. E aí, eu acho que é a hora que a gente entra, vendo essa possibilidade, né? Assim, é um caminho importante, né? Eu acho que, assim, junto com isso vão vir outros protocolos, com certeza, né? De diminuição de grupo, né? De estabilização de crianças e adultos, né? De não poder trocar. Enfim, assim, o tipo de material que a gente vai usar. Eu acho que, assim, tem muitas coisas para a gente decidir, para a gente pensar, né? Para a gente olhar para a rotina, mas tem uma coisa que a gente vai precisar exercitar, esse estar do lado de fora. Isso já é fato, né, Ana? Isso já é uma situação que a gente nem discute, né? Vamos precisar. Tem alguns arquitetos que já estão se dedicando a isso, a ajudar as escolas a organizarem as escolas que não têm essa possibilidade, né? Repito, nós somos privilegiados e agradecemos diariamente. As famílias hoje estão muito tranquilas com esse retorno, porque elas sabem, que a nossa Eco Umbrella hoje, ela é realmente um espaço que vai trazer para todo mundo um alívio, mas como você falou, não são todas as escolas e a grande maioria não tem essa possibilidade, então tem já muitas pessoas que estão se debruçando a ajudar as pessoas a pensarem nisso, né? Não, e acho que é importante a gente pensar, né? Assim, a qualidade das janelas, né? Se antes a gente existia a possibilidade de ficar do lado de dentro com a janela fechada o tempo inteiro, hoje isso não existe mais, né? Não existe a possibilidade de você estar do lado de dentro com janela fechada, né? Não podemos, né? Precisamos desse ar livre, desse arejado, né? Dessa ventilação. A gente precisa disso. E eu acredito muito que vai ser um momento da gente poder explorar e experimentar essa nova educação do lado de fora. Como é que a gente consegue aproveitar essa recomendação, mas não olhar para ela como sendo uma recomendação exclusivamente sanitária, sabe? Temos que ficar aqui para evitar doenças. Porque aí a gente vai repetir aquelas fotos que a gente viu no começo do retorno das escolas da França, né? Que tem as crianças do lado de fora, mas cada uma dentro de um quadradinho. Num quadrado, no chão. Aquilo foi de matar, de ver, né? Exato. É que assim, Ana, engraçado, agora há pouco você falou, essa questão da higiene, isso tudo que agora está vindo como uma recomendação obrigatória para que a gente consiga retornar às atividades, né, coletivas, enfim, mesmo em grupos menores, são questões que não são da pandemia. Que bom agora que estar para fora, Ana, para você ter esse movimento, para nós de uma escola também, onde a natureza é um dos pilares principais, a gente fica muito feliz que agora isso seja recomendação para todas as escolas, as crianças, as famílias, e que isso permaneça como algo agora para sempre, né? Porque... Não, e a gente tem que olhar para isso, né? Para a gente justamente enxergar qual é a potência desse estado do lado de fora, né? O que é que eu estou aprendendo? Que relações eu consigo estabelecer aí? Né? Que outras aprendizagens existem desse lado de fora, né? Que a gente perde estando dentro da sala, né? Então, eu acredito que para além da gente querer mudar esse espaço da sala de aula ou da sala de referência, né? Para fora, só que manter essas ações que já existiam lá, a gente precisa enxergar que do lado de fora não é sala de aula. Como é que a gente consegue entender essas novas dinâmicas, esse novo movimento que surge, né? Que eu acho que é valioso. A gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para isso. Ana, a gente tem 10 minutinhos. Posso abrir para as perguntas? Pode, claro. Porque eu acho que as pessoas devem estar aí loucas por favor. Para abusar de você. Vamos lá. Pode, por favor. Ai, Ana, que delícia falar com você, mesmo que assim, de longe.
Depois Não que é? desligar, depois que terminar o nosso horário aqui, eu vou pedir para você ficar aqui comigo até. Ai, quanta coisa para trocar, né, Ana? Puxa Sim, vida, que sim, sim. maravilha. Que não perca uma live tua. Sempre Ah, que que bom! eu escuto que tá a Ana lá e já compartilho. Que Então vamos lá. bom! O que a gente tem aí? Meu projeto de autoria em 2016 foi realizado Ah, através que das pesquisas legal! sobre o trabalho da Ana Tomé. Olha que bacana, Ah, Ana. que legal! Muito bom saber disso. Veja se tem perguntas Mas participei aí. muito, a Sofia, do Slow, Ah, uma foram para o Slow mamãe. Kids, que Isso. Essa legal! família é uma família que é de São Paulo e agora mora aqui. Ah, que legal! Olha só, tem Obrigada. gente de Salvador, Olha adoro só. Salvador, que maravilha! Viu, Ana? É isso. É muito maior, né, Ana? Sim, e você sabe que a gente já faz curso virtual no Ser Criança é Natural, a gente já faz isso há 5 anos, Olha né? só. Então, quando começou agora, pra gente, a gente já estava no meio de um curso, né? Então, a gente só está Uhum. criando mais ações. E pra gente sempre foi uma forma da gente encontrar essas conexões, assim, para além da gente ter, a gente chegar em pessoas que estão em muitos lugares do Brasil, a gente chega em pessoas que estão em diversos lugares do mundo, assim, sabe? A gente já se conectou com inúmeros Já é uma países, rede, né? né? E é muito A Alia legal está isso. perguntando ali, a Ali Ferreira, ela é nossa professora e também professora formadora e coordenadora de Ah, série que da escola, legal! trabalha conosco há 65 anos já e é apaixonada pelo teu trabalho. Ela está pedindo para você contar um pouquinho mais, Ana, por gentileza, sobre o movimento Slow, Acho que é o Slow Kids, né? porque agora na pandemia ela acha importante que as famílias exercitem esses Slow Kids também. Ah, muito bom. O movimento Slow Kids, aqui em São Paulo, ele é organizado pela Tati Werberman. E vocês podem encontrar, né, no Instagram, no @ Movimento Slow Kids. E eles têm um trabalho muito especial de ocupação de espaço público para as famílias, né? Então, como é que a gente. Elas levam oficinas para esse lugar, justamente para falar: olha, tem potência nesse lugar, vem aqui brincar. Mas sempre com o intuito que esse momento não seja para ser um evento, né? Que aquela família, claro, ela seja atraída ali para aquele momento, por aquele evento, mas que ela encontre uma possibilidade, né? De, ao invés de ir para o shopping no final de semana, que ela vá para a praça, né? Então, eu acho que isso é um movimento muito especial, muito importante. E desde o ano passado eles têm olhado mais para as áreas periféricas de São Paulo, que é muito legal a gente ir, levar brincadeira, olhar para a natureza, né, desses espaços e a gente poder chegar em todo mundo, né? Porque quando a gente faz numa área central da cidade, não é para todo mundo, né? A gente Sim. sabe que tem muita desigualdade. Então, é muito especial quando a gente tem esses projetos que possibilitam a nossa brincadeira chegar em muitos lugares. É muito especial. Pois é, aí Muito. engatando nisso, Ana, que aí é uma questão também que a gente fica. Uma pessoa colocou ali a questão das escolas que são muito mais tradicionais e presas a currículos. Se Uhum. você, o que você poderia comentar sobre essa questão? Aí é uma questão difícil, né? Na verdade, é um olhar, né? Porque assim, todo o currículo que a gente consegue fazer do lado de dentro é absolutamente possível de fazer do lado de fora. De maneira muito mais natural, de maneira muito mais orgânica. Adorei. Porque é bem fácil colocar. Tem, assim, alguns educadores e sem julgamento nenhum, assim, às vezes fica fácil colocar a culpa no currículo Claro. no programa da escola. E adorei tua resposta. Não, gente, olha para a Vou- BNCC. Eu consigo ver ela viva do lado de fora. Eu consigo pensar ações para cumprir todos os objetivos do lado de fora. Né? Adorei. Ana, levar as crianças para acampar traz benefícios? Com certeza, gente. Imagina, né? Acampar é algo incrível, Agora eles têm acampado maravilhoso. na sala, mas a imaginação vai lá Sim. longe, né? Não, primeiro que tem isso, né? Assim, a questão da imaginação. Eu acho que acampar já mexe com o imaginário, né? De você Sim. estar dormindo fora, numa barraca. É muito mais, assim. E ensina sobre autonomia, ensina sobre coragem, né? Ensina sobre Coragem. limite. Lidar com Ensina medos, né?
sobre sua percepção, sobre colaboração, porque quando a gente está num acampamento precisa muito desse movimento, né? De conexão de um com o outro para fazer acontecer, é um outro tempo, né? Muitas vezes a gente acampa em lugares que não tem conexão com a internet, é uma conexão muito mais profunda, é fundamental a gente acampar. Sugestões e propostas com elementos naturais para crianças menores de 1 a 3 anos. É complexo, eu sei. Não, não é. Nada é complexo para Ana, é tudo tranquilo. E não é natural. Justamente porque eu trabalhei os meus últimos anos como professora da educação infantil, porque hoje eu estou numa outra área. Eu trabalho hoje no programa de inclusão. Mas quando eu estava como professora regente da educação infantil, meus últimos anos foram em berçário. Então, assim, eu fazia muitas ações. E eu acredito muito que, assim, se a gente for nesse processo de deixa experimentar, né? Vamos deixar numa experiência livre. Se vocês olharem no blog do Ser Criança Natural, tem alguns textos que eu falo sobre isso, sobre os bebês, a conexão dos bebês com a natureza. Inclusive, a gente, nesses encontros que a gente comentou que a gente faz, a gente tem um encontro especial que chama Ser Bebê Natural, justamente porque os bebês começaram a ir muito nos encontros, né? E é um outro ritmo, é um outro caminho. Então, fazer essas trilhas com bebês, e aí a gente pode escolher materiais para as crianças deixarem experimentando. Então, aí a gente vai ver, claro, o que é que a criança consegue brincar, o que é que ela consegue segurar. Então, eu tenho muita casca de coco, vagem de flamboyant, gravetos, bolachas de toco de árvores, ou mesmo bacia com água e ervas, né? Acho que tem muita coisa para a gente experimentar com as crianças. Inclusive, já deixo recomendado que lá no nosso canal no YouTube tem uma série de lives que a gente fez, eu fiz com a Poliana da Aldeia Jabuticaba sobre o brincar e os 4 elementos. E lá tem recomendações de brincadeiras para todas as faixas etárias. Super Olha recomendo. aí, professoras, quanta coisa rica. Depois eu vou pedir para a Ana também nos enviar algumas coisas que eu possa compartilhar nos nossos grupos. Eu acho que dá tempo de mais Mais uma. Mais uma e a gente vai ter que, infelizmente, nos despedir. Essa abordagem tem alguma ligação com esse projeto? Tem alguma ligação com a abordagem Reggio Emília? Bom, eu estudo um pouco de Reggio Emília, porque, bom, eles têm um olhar fantástico para essa pesquisa com a natureza, e a pesquisa dessa natureza viva nas escolas, ela é muito presente, a gente consegue ver em todos os projetos, mas eu acredito muito nessa potência da natureza nas relações. Eu acho que Reggio Emília inspira muito a gente olhar, né, para essa potência das relações, da escuta. Então, assim, com certeza, assim, é um dos pontos que me inspira, né? Ai, Ana, que pena, sério. Eu ficaria horas aqui conversando, mas esse ano, adorei. Se Deus quiser, você ainda vai estar conosco até o final do Tomara. ano. Né? Então, a gente agradece. Hoje conversamos então com a Ana Carol Tomé, linda, iluminada, natural por natureza, pode falar com assim? Certeza, natural por natureza. E que hoje gentilmente veio aqui conversar conosco. Então, um beijo enorme de todas as famílias que estão te assistindo, Obrigada. professores. E a gente vai estar te acompanhando aí sempre, em todas aonde você estiver, a gente está aí atrás, nos inspirando e pegando de você toda essa energia, essa naturalidade e esse sorriso lindo. Ana, beijo enorme. Eu só Deus tenho te abençoe, a agradecer o convite, né? Convidar as pessoas também que ainda não acompanham o Ser Criança Natural para conhecer a página, conhecer os materiais que a gente tem produzido. E só desejar que todo mundo fique bem, fique em casa, se cuidem das pessoas queridas, né? E abram as janelas. Abram as janelas, olhem para a lua, para as estrelas, para a chuva. Esse cheirinho de chuva hoje aqui tá maravilhoso. Ana. Eu tô esperando ela chegar aqui para sentir esse cheirinho também. Daqui a pouco ela vai estar aí. Querida, um beijo no seu coração. Beijo grande. Todo mundo aqui da Umbrella e de todo mundo que te assistiu, tá bom, querida? Tá um beijo. bom, obrigada. Linda. Tchau, gente. Que querida. Sério, uma fofa.